São 20 horas e 15 minutos e eu estou aqui falando o seguinte, para você de casa saber, eu estive na Prefeitura de Limeira ontem e soube que todos os cadastros feitos antes de 2012 foram cancelados, viu? Então, portanto, você que está pleiteando aí a Minha Casa Minha Dívida, quer dizer, Minha Casa Minha Vida, tem que refazer tudo, tá? Leva toda a documentação lá e refaz tudo de novo, certo? Vocês vão ter que se recadastrar, então, tá bom? E a lista de documentos está lá no meu Face, eu vou colocar hoje à noite, eu não coloquei, mas eu já fiz, tá tudo certinho, tá bom? Amanhã tem o Anderson Silva, hein, gente? Amanhã é grande luta, depois dele ter quebrado lá o tornozelo, a perna, né? E ele volta em grande estilo, né? E com certeza a gente vai ter muita gente aí esperando. Bom, mas eu estou aqui ao lado do professor Paulo, aliás, o Hiroshi Paulo Yoshizane, professor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, mestrado em Meteorologia Agrícola, doutorando em Geociências e Meio Ambiente. Poxa, mais de 35 anos de experiência, professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Boa noite, Hilda. Boa noite a todos os ouvintes, né? E maravilhosa casa, depois de todas as modificações do estúdio, está muito bonito. Ficou bonito, né? E muito aconchegante também. Uhum. E um abraço a todos os meus seguidores, principalmente a minha esposa, a Luciane. A Luciane está lá com o Hiroshinho acompanhando a gente? Oi, meu amor. Beijo grande para você. Preciso conhecê-los pessoalmente. Era para eles terem vindo, né, professor? O tempo estava meio, hoje realmente meio carregado. E evitar, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que evitar. Mas ela está na audiência nossa lá, ouvindo. Que coisa boa, né? Fico feliz, viu? Que delícia. E o menino é lindo, né? Mas ele é fofo. É muito bonitinho. A presença dele na vida nossa foi muito especial. É mesmo? Principalmente em termos assim de um alívio, né? Uma tristeza da ida do meu pai. Ele veio a preencher esse vazio com uma nova vida. Eu estou vivendo, na minha idade, quase 60 anos, a vida, vivendo uma criança. Tem que ter fôlego, tem que ter fôlego. Eu sei porque eu tenho um neto, viu? Eu tenho mais de 60 e tenho um neto que eu vou te falar, viu? Ele é ligadinho na tomada, viu? Mas era umas 20 horas por dia, agora tá menos, diminuiu, mas é difícil. De vez em quando eu falo para o quanta energia, e não para, não dá sossego, não para, a gente tem que ficar atento, né? Para que não sofra alguns acidentes. Sim, claro. E criança você não pode descuidar, né, não pode, professor? Você sabe disso. São poucos segundos para que aconteça um acidente. Então a gente tem que sempre... É a chamada para os pais aí, atenção para os pais, né? Cuidado, né? Não larguem seus filhos. Olhem, não custa nada, eles crescem tão rápido, passa tão depressa, né? E essa primeira fase até os 7 anos é tão importante, tudo que você faz para a criança, essa interatividade que você tem com a criança, o carinho, o amor, né? Quer dizer, nesses 7 anos, psicologicamente falando, claro, porque é evidente que a criança vai precisar de atenção a vida inteira. Meus filhos estão ficando velhos e eu estou lá atendendo até hoje, entendeu? Então é assim. Né? É a ordem da vida, né? E no final é eles que vão nos cuidar quando a gente tiver mais uma idade avançada. E essa é a ordem da vida. E por mais que eles nos cuidem, não vão cuidar tanto quanto nós cuidamos deles, sabia disso? Eu percebi isso quando nós 4 irmãos tivemos que cuidar do meu pai, da minha mãe, principalmente do meu pai. Dava a perceber que o limite da paciência, principalmente dos meus irmãos mais acima de mim, que eles tinham mais frequência lá para cuidar dele, estava esgotando a paciência. E a ida dele foi um alívio no momento, mas 2, 3 dias depois cai a ficha, aí a gente desaba em uma tristeza profunda, mas hoje já estou mais já conformado com essa situação. E também quem veio preencher tudo isso foi o meu filhinho, graças a Deus, né? Que a gente bom. Tem que cuidar com muito carinho, é uma geração nova. Que delícia, né? Mas, professora, eu tô assim, bastante preocupada. Eu sou uma pessoa que eu já falo em a gente preservar a água há muito tempo, há mais de 30 anos. Eu lembro que eu trabalhava na Proestética e eu fiz uma mensagem de final de ano para as minhas consultoras. Eu tinha uma equipe. Eu peguei uma equipe com 154 vendedores e larguei que vendiam Natura, né? Que naquela época a Natura, a L'Arc-en-Ciel era que tomava conta, era o nome da maquiagem, e o tratamento de pele, de beleza, era Natura. E daí a italiana, que era a dona da L'Arc-en-Ciel, vendeu para o Dr. Seabra,
Eu acho que ela teve um problema com o filho, que já tinha feito algumas cirurgias na cabeça. Eu não sei se ele faleceu e ela talvez tenha ficado aborrecida, porque eu já estava fora da proestética nessa época, né? Então, eu lembro que eu fiz no Natal, eu fiz uma mensagem falando sobre isso, né? Que a gente precisava preservar a água, porque se fala assim que a água, ela é infinita. Eu até concordo que a água é infinita, mas ela vai para algum lugar. Na verdade, né, a questão água no nosso planeta Terra é fechada, é um círculo fechado. Claro, ela não sai do planeta. Não sai da atmosfera, ela fica presa, mas em várias formas, que são no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E o principal é o estado líquido, e a maior quantidade no estado líquido no nosso planeta Terra é em forma de mares e oceanos. Que é uma água salgada. Que são as águas salgadas. E o restante aí que está à nossa disposição é pouquíssima. Pouquíssima quantidade, é em torno de 1% do total. E aí as pessoas não respeitam. Eu estava vendo uma matéria hoje de manhã na internet, uma denúncia de esgoto caindo no rio ali Piracicaba, viu? Ele foi lá e filmou, o rapaz filmou, aquela água suja, podre, escura, preta, né? Caindo no rio, quer dizer, nós já estamos com problema com água, quer dizer, né? Precisamos preservar. E ainda esse descaso, porque isso é um desrespeito, e aliás tem lei para isso, né? Já, não é? Sim, tem leis muito pesadas, leis assim que podem levar até a prisão da pessoa. E o que falta, na verdade, é uma conscientização, né? Eu tenho divulgado muito que essa crise hídrica de 2014, hoje falam nos jornais que isso era previsível, mas... Desde 2009, diz que estavam prevendo aí? Sim, no jornal aí, em grande escala, no estado de São Paulo, viu o jornal Estadão, estava dizendo que já há muito tempo atrás esse alerta tinha sido dado. Agora, eu acho que isso aí, vou falar o português mais claro, isso é uma sacanagem. Por que vem falar agora? Por que não teve um cunho, né, de uma ajuda, uma força política? Atualmente, eu tenho dado uma ajuda para o executivo da cidade de Iracemápolis, junto ao prefeito Valmir Gonçalves de Almeida. Aliás, um abraço para o prefeito, queria mandar um abraço para ele, porque é uma pessoa que tem feito uma gestão aqui, vou te falar, viu? Realmente admirável. É uma pessoa extremamente respeitável. O começo foi difícil, falta assim de um traquejo maior no executivo, né? Que é a primeira vez que ele está lá como prefeito. E também a mim, também, que ele na verdade ele pediu uma colaboração, exigiu uma colaboração minha nesse tocante da cidade de Iracemápolis, do município de Iracemápolis, e graças a Deus está uma coisa muito gostosa de trabalhar, um prazer em trabalhar, não dá estresse. Em todos os lugares que eu trabalhava, a partir do momento que começava a ficar estressado, eu já começava a mudar os hábitos, os tratamentos, até os costumes. E falando em costume, voltando à nossa crise hídrica, é o momento de mudar o costume nosso, o hábito. Claro, né? É um rumo novo, é um marco zero 2014, em termos assim de uso racional da água, uso consciente da água. E daqui para frente não ficar torcendo no negativo. Tem muitas pessoas catastrofistas que começam a jogar notícias em várias mídias, dizendo que o planeta mudou o eixo. Essas coisas não tem como a gente ficar afirmando a curto espaço de tempo. Bom, mas nós temos visto o degelo lá no Ártico e tudo mais, que é extremamente preocupante. Eu estava vendo uma entrevista de uma cientista dizendo que aonde eles caminhavam tinha 7 metros de gelo, hoje tem 20 centímetros, e o que tem embaixo ela falou que é metano. E é assustador isso, porque estavam cientistas, né, reunidos, e que isso, se solto na atmosfera, pode ser o fim do planeta, né? Sim, porque na região polar a atmosfera é mais próxima, não tem tanta... Na região do Equador é 14, 15 mil metros de altura que tem a camada de oxigênio, que é a troposfera que a gente fala, né? Já na região polar já é mais próxima. Por isso que esses materiais, esses particulados, principalmente o
ozônio, né? Ela está mais visível e próximo lá, então detectável nessa região. E a questão que a gente está falando nesse tópico inicial a respeito de gelo principalmente, eu como conhecedor na área da geologia, da geotecnia, eu sou franco a dizer, não é somente a mão do homem, é um ciclo. É um ciclo, e eu ia te perguntar isso. Exatamente. Nós estamos vivendo um final de ciclo, uma transformação, não é, professor? Sim, é um ciclo que a gente tem que pensar muito, né, numa questão interessante que eu falo durante as aulas. As espécies, é fácil de entender, Hilda. As espécies que têm curta duração de vida, essas são as mais condenadas à dizimação, ou à eliminação no nosso planeta. Nós, seres humanos, nós estamos com uma longevidade em torno de 70 anos, 74 anos, é um parâmetro, né? Considerando o Brasil. Sim. 74 anos, Hilda, dá uma passagem de quase 2 climas terrestres. Porque clima é um conjunto de informações, das temperaturas, chuva, umidade, tudo que acontece na atmosfera no intervalo de 30 anos. Então, eu estou vivendo meu segundo ciclo. Segundo ciclo do clima. Eu também. Eu lembro que na minha infância, realmente, o frio era mais intenso. Era mais intenso, é verdade. Mas o verde era maior, as áreas. Então é nesse tópico que a gente... Mas o homem também tem um pouco a ver com isso, com o desmatamento e tudo mais, né? Quer dizer, botou a mão, né? O desassoreamento também dos rios, né? Sim, exatamente nesse âmbito, né? Que na época que eu falei agora, a gente pisava no gelo, na geada. É verdade. Né? Mas por outro lado, Hilda, não tinha tanta expansão urbana, tinha mais aproveitamento agrícola das regiões, menos agrotóxicos, então tem esse fator, então está indo nessa gama. O porquê que o Estado de São Paulo está com esse grande problema, É isso que eu queria te perguntar, porque eu acho que a grande pergunta, professor, é isso. Isso vai perdurar? O que foi que aconteceu com o tempo? É um efeito dominó, porque se a gente não tiver, se a gente continuar tendo esse tipo de problema, isso vai afetar a agricultura, e já afetou, né? Porque nós já temos, 2013 já foi um ano que já não tivemos muita chuva no final, né? Outubro, novembro, por aí. 2014 foi um ano seco, e agora 2015 nós estamos vendo reflexo de tudo isso, né? Quer dizer, tem saída, tem uma luz no fim do túnel, professor, o que a gente pode dizer? Tem uma luz lá na frente, que seria o trabalho mais fundamentado em termos de controle ambiental. Nós temos uma área que está intrínseca à engenharia, que é a engenharia ambiental. Inclusive aqui na Faculdade de Tecnologia tem o curso da Engenharia Ambiental, no ISCA, e enfim, diversas faculdades têm ministrado o curso de Engenharia Ambiental. Mas por outro lado, não é só focar no ambiental, tem que gerar também situações e recursos para que seja um crescimento sustentado. Então aí entra a nossa engenharia, que é a engenharia civil, estrutural, enfim, arquitetura. Que você é engenheiro civil também, não é? Sim, eu sou engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil, sou engenheiro agrimensor, engenheiro de segurança do trabalho e formei tecnólogo em obras de solos. Meu Deus. Né? Então eu tive essa sorte, vamos dizer, né, de poder dar uma continuidade boa nos estudos, e por isso que eu consigo, né, hoje, já quase no final de carreira como professor da Unicamp. Já está se aposentando, professor? Sim, eu estou preparando toda a documentação, né, para sair. E daí você vai fazer o quê? Eu ainda não sei. Não sei. Eu acho com certeza não vai parar, né? Porque ainda não defini nada, mas o sonho eu quero realizar, que é continuar nessa área de topografia, né, da engenharia de agrimensura, e viver mais a natureza, porque eu tenho esse grande contato, esse grande conhecimento da meteorologia,
em função desse trabalho de topografia, porque você tem que conhecer as mudanças do teu solo, mudanças do tempo, a época do ano, se vem chuva ou não, para você não se deslocar e chegar lá com chuva numa determinada área. Você sabe que eu aprendi muito com você, professor. No nosso tempo de televisão, né? Você foi diversas vezes e todas as vezes que você ia era uma lição nova a aprender. E eu lembro muito bem, e até hoje eu costumo fazer isso em casa. Quando vai chover e começa a dar raio, gente, os trovões, desliga os aparelhos, você tira tudo da tomada, porque ele faz um caminho, né? Você explicou isso, né? Então, uns 3 minutos antes, aí você espera, porque dali 10 já resolveu tudo, né? Sim, durante, né, a aproximação, no momento da aproximação de uma tempestade, ele já vem avisando. Até a gente brinca, né? São Pedro está mudando os móveis lá em cima, então aquele barulho, né? A Cristina Maranhão, que está aqui hoje batendo foto, a nossa fotógrafa, ela falou assim que São Pedro fica lavando o céu e aí fica caindo água aqui pra gente, né? Mas aí seria água suja, viu? Não, e tá limpinha. Eu tenho, sabe, essa paixão pela atmosfera, pela meteorologia. É lindo, né? Porque eu vejo Deus em tudo isso, né? Como ele deixou tudo perfeito pra gente, né, professor? A gente vai lá e estraga. Ele avisa, o temporal já avisa antes, com algumas rajadas de vento e trovão. Enquanto você está ouvindo o trovão, fique esperto que você está bem. Então tome providência. Né, porque aquele caso lá em Praia Grande, aliás, nós já tivemos do começo do ano, agora do final do ano até agora, nós já tivemos 18 mortes por raios aqui no Brasil. E aqui o estado de São Paulo, e especialmente mais a nossa região, tem o estado de São Paulo, de modo geral, mas nós tivemos num dia só 297 raios. Sim, é uma quantidade grande de descargas elétricas e, na verdade, é que hoje, né, é exigido por norma e por lei, principalmente em áreas públicas, o sistema de proteção de descargas atmosféricas. E as escolas têm que ter isso. Que seria o que? O para-raio? O para-raio. É um sistema novo, é um sistema muito mais seguro. Não é aquela haste, né? Que aquela haste só protege ali. Né? Uma região só, única, um pontual. Já esse SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, já abrange todo o corpo do prédio. E ele serve para quê? Para atrair o raio, conduzir o raio num ponto determinado e seguro. Sim. Por isso que a gente pensa que está caindo muito mais raio. Na verdade, eles estão sendo absorvidos, então. Isso, ela está sendo controlada. Interessante isso, hein? É muito importante. E aqui na cidade nós temos muitos, então? Temos todos os prédios públicos, todas essas áreas assim de grandes indústrias, com certeza. Uma das primeiras providências hoje é fazer essa manutenção. Você está precisando fazer o intervalo, né? Eu vou pedir um instantinho só, nós vamos tomar uma aguinha, um cafezinho e a gente volta já, não sai daí. Tá bom o papo, né? Pois ele precisa vir mais vezes aqui, vir uma vez por mês, pra gente ter aí a previsão do tempo e temperaturas, né? Essa é a nossa conversa pro próximo intervalo. Pois 20 horas e 34 minutos, e eu queria agora perguntar pro professor Hiroshi. Professor, temperaturas, tempo, chuva, nós vamos ter, porque diz que as águas de março fecham no verão, tanto que Tom Jobim fez até uma música chamada Águas de Março. A gente vai ter um índice pluviométrico razoável daqui para lá? Vai dar para não encher a cantareira, né? Aliás, tem gente colocando vídeo de uma outra parte da cantareira que tem água pra caramba, viu? E daí, na parte que ele disse, esse repórter, que secaram de propósito, porque existe um movimento. São dois, viu, gente? Eu vou falar para vocês, não fui eu que inventei, se foi lá na internet, tá lá. Que querem criar o país São Paulo, separar o estado de São Paulo do resto do país, se tornar um país. E também o presidente da Nestlé, eu falei isso aqui ontem, no programa de ontem. O presidente da Nestlé disse que a água não é do povo, não é um bem comum, que ela tem que ser vendida igual o resto que você paga comida e tal. Eu achei isso muito estranho.
Né? Achei muito esquisita essa história, né? Bom, mas enfim, ainda vou falar agora que a Nestlé tem até algumas águas, acho que duas opções de água com pH alto, mas essa Bonafonte que todo mundo está comprando, essa água já deixou gente doente e levou para o hospital. É verdade, também? Então, muita gente tem. Por que eles não melhoram o pH da água? E você vai na podóloga, tá lá no dentista, tá lá a Bonafonte, entendeu? E ela tem 5,6 de pH, quando o que você precisa, no mínimo 7, porque o nosso sangue tem pH 7,4, e quanto maior, melhor. E uma água com baixa alcalinidade, ela causa doenças mesmo, que você fica suscetível a vírus, bactérias e até câncer, né, professor? A questão da água que você mencionou é fácil entender no seguinte: nós temos o Código Nacional das Águas, que é o direito das águas, e é simples. Em primeiro lugar, os seres vivos, principalmente o ser humano, a dessedentação. Sim. Depois vem a indústria e depois vem a agricultura, ou empatados a agricultura e a indústria. Numa situação, por exemplo, de um extremo racionamento de água, com certeza a população é que mais vai ter que ser servida em primeiro lugar. Depois sim vem, dependendo da região, dependendo da estrutura, as partes de industrialização e partes da agricultura. A nossa região, eu estive nesse domingo passado em contato com uma pessoa numa chácara, onde eu estou fazendo um trabalho topográfico de regularização de chácaras, de condomínio, né? A lei nova da prefeitura. Ele disse assim: nossa, em Santa Bárbara não sei qual empresa vai demitir 500 pessoas por causa do racionamento, porque a tecelagem usa muita água. E por conta disso tem essa aí é uma parte de indústria que já estão fechando, já estão indo embora. A Coca-Cola e a Ambev já estão fazendo investimentos desde 2009 em Ponta Grossa, lá para o Paraná, né? Já estão... a Coca diz que vai embora daqui por causa da água. Não sei se isso procede ou não. A gente não vai ter água mesmo, professor? Vai acabar? A cantareira vai secar? A cantareira, né? Eu vou falar um negócio aqui que... o Tadeu da Odebrecht veio aqui também, falou uma coisa para mim: não fala isso no ar, porque senão o pessoal vai ficar, né? Que é extremamente importante. Vamos começar lá de cima. Tá. Né? Na região lá de Extrema, Minas Gerais. Que é onde começa a captação para o Cantareiro. O Rio Jaguari. Exatamente. Vamos falar em Limeira, que é abastecida pelo Rio Jaguari. O manejo da cultura lá, principalmente da pecuária, não está levando a sério as leis ambientais de mata ciliar e APP. Junto a isso, nós temos a grande plantação de pinos, e junto com pinos também os cordões, os cinturões de eucalipto. O eucalipto, Hilda, ela exige muita água. Ela cresce rápido porque a maior parte dela, 70% dela é água. E o sistema radicular dele é pivotante, ou seja, é um peão. Conforme ela cresce para cima, ela cresce uma parte para baixo. Isso chama-se rebaixamento freático. O lençol freático... Ela vai buscar... Exatamente, ela vai rebaixar o lençol freático. E adeus às nascentes. E a gente podia viver sem lápis, né? Papel, né? Não, é aqui, ó. Eu não trouxe papel hoje, tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Mas se a gente divulgar muito isso, a gente vai bater de frente com um monte de coisa. Mas você sabe que as empresas já estão fazendo isso, né? Elas pedem para mandarem, não em papel, mas através do e-mail. Arquivo eletrônico. Exato. Aí você pega o código de barras e paga as suas contas. É bem interessante. Aliás, eu queria falar o seguinte: a nossa água aqui, ela tem 7,2 pH dela. Ou seja, é uma água boa, né? É bom. É boa. Mas quanto mais longe do 7, mais ácida ela é. Sim, por exemplo, 6, 5, 4. Isso, exatamente. A Coca-Cola tem gente... Coca-Cola mata, viu? 2,3 por aí, 2 ponto alguma coisa de pH.
Então eu lembro que o professor Lair Ribeiro, né, numa dessas, como é que a gente fala? Ele foi fazer palestra, numa das palestras ele disse exatamente isso. Ele fala, se você der um copo de refrigerante para o seu filho, você tem que dar, parece que 20 litros de água boa para tirar aquilo do organismo, aquele veneno. Então, refrigerante, nem pensar. Graças a Deus o meu neto não toma refrigerante. Nunca tomou. E continuando a primeira sua questão, né? De separar o estado de São Paulo do Brasil. Eu acho que isso seria uma coisa muito ruim, né? Isso aí seria mais ou menos um egoísmo, egoísmo muito grande. É verdade. Porque é o estado mais rico do país, né? Exatamente. E para quem já esteve na Amazônia, no Nordeste, dá para ver que é grande o Brasil e muitas coisas estão indo para lá. É verdade. Na Bahia, né, eu fui de Salvador até Feira de Santana. É como se estivesse onde a Débora está hoje. Amanhã ela está indo para Salvador e vem embora. Uma cidade muito boa. E a gente percebe, é como se a gente estivesse aqui. A única diferença é que a gente vê mais cactos. Né? Mas a gente vê muitas e muitas empresas lá na Bahia. Lá em Sergipe também eu vi muitas empresas. Manaus. Então como que pode, né, a gente se separar do restante desse país Brasil, que quer queira quer não, já tem uma cultura definida, já tem uma história, seja ela ruim pela escravatura ou não, mas tem sua história bonita dessa grande imigração, miscigenação, né, de raças, né? E diferente desses outros países da Europa que em questão de 1 ou 2 horas você passa por 2, 3 países. Sim. Que é pequeno. Que seria aqui, né? Então, é a pessoa querer falar que vai separar, passar a ser Estado de São Paulo uma república, um país. Um país isolado ainda. Já deu problema, já deu muito problema sério. Absurdo, né? No século passado, lá na Revolução, né, constitucionalista, isso aí são as histórias catastrofistas, a história prova que não é por aí, né? É união, não desunião, não separação. Eu penso dessa forma. E também ter acabar um pouco essa gana que se fala muito que é a corrupção. A coisa mais bonita é ser honesto. Quem é honesto, se olhar para frente vai ver que tem amigo no seu caminho. Sim. Olhar para trás, tem amigo vindo nesse caminho que você está. Olha para o lado, tem amigo. Você pode voltar por onde você veio também, que sempre vai ser bem-vindo, né? Exatamente. Aquela pessoa inescrupulosa, que tem problemas aí de dívidas, de débito ou alguma coisa aí, vai ficar olhando para trás assustado sempre. Porque estão correndo atrás. Né? Oh, meu Deus. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. A chuva é ácida ou é alcalina? Sempre tem uma acidez de chuva. Sempre tem. Então quer dizer, se você capta, por exemplo, água de chuva, que eu tenho falado, gente, vamos criar cisternas, porque eu, rapidamente, eu encho 2 baldão de 100 litros cada um, com a água que cai no telhado e vem pela calha, né? Então com baldinho, rapidinho, eu encho 2. Eu digo, gente, se a gente tem uma cisterna, rapidamente se enche uma cisterna em 2, 3 dias. Sim, por isso que a água, né, que a gente recebe em forma de chuva, as primeiras chuvas são muito ácidas, em torno de 4,8, 5. Mas tem água que está assim, então? Se você beber água da chuva, vai fazer tão bem quanto essas águas aí. Essas partículas que carregam acidez, Hilda, vem dessa cortina atmosférica. Que a água da chuva, a precipitação, ela faz com que traga para baixo. Exatamente. Porque para se formar uma gota de chuva, precisa ter uma partícula minúscula, uma poeirinha. Essa poeirinha pode ser dessa emanação nossa, né, que pode ser de enxofre, né? Do gás carbônico dos carros também. Gás carbônico. E há uma teoria muito assim que 50% eu sou favorável, dizendo que esse fato da chuva na nossa região ter essa diferenciação porque essas gotículas que se formam, elas formam muito mais gotas.
E essas quantidades enormes de gotas, elas vão formar nuvens mais altas. E essas nuvens mais altas não têm a capacidade de fazer a precipitação rápida, em forma de chuvas contínuas. Por isso que às vezes passa por aqui, eu falo, nossa, parece que vai cair o mundo, mas vai cair em outro lugar, porque aqui não caiu. Exatamente. Né? Aqui foi rápido, pegamos o rabicho só da chuva, né? Então, uma dica que eu sempre falo para a Luciane, minha mulher, eu falo assim, olha para a nuvem e vê, se for nuvem mais alta, porque a nuvem forma-se assim, são 3 escalas básicas. As nuvens cúmulos, que são essas nuvens mais próximas da atmosfera. Né? As branquinhas, né? Isso. Depois tem as nuvens estratiformes, que são estratos, né? E depois acima dele as cirroformes. E cúmulos e nimbos, então fica como? Tem os cúmulos que são os intermediários. Ah, entendi. Né? Tem cúmulos, depois tem cúmulo-nimbus, que é mais próxima também, é um conjunto, que são as supercélulas. Depois nós temos as nuvens estratiformes. E as nuvens estratiformes, que são as intermediárias, elas têm denominação assim de estratocúmulos, que é para baixo. Depois tem estratocirrus, que é para cima. E lá de cima tem as cirrostratos, que é a máxima lá em cima, e de uma altura mais ou menos em média de 12 mil a 13 mil metros de altura, que é onde os aviões passam. Exatamente. Então, e daí quando elas se juntam todas... Sim, ultimamente, né, acho que o público ouvinte aqui de Limeira, da região nossa, vê que nós temos aqui vamos dizer, o trajeto né, dos aviões. Sim. E a gente olha de manhã, principalmente, e vê aquele rastro de fumaça. Na verdade, aquilo lá é um indicador da temperatura. Na combustão do motor do avião, a turbina, ela gera vapor, e esse vapor rapidamente se congela, então forma aquele rastro. E já falaram que isso como é que estão jogando no ar para matar as pessoas. Você já viu isso? Gente, que bobagem. Eu queria te perguntar, nós estamos quase no final do programa, eu não posso deixar de te perguntar o seguinte: a energia alternativa, eu acho que nós temos condição, e interessante que ontem eu fui levar a Cris lá no Nossa Senhora das Dores, que é uma amiga nova, uma irmã legal que a gente tem, que é a Duda e o João, inclusive estamos lá ouvindo o programa, e ela estava me mostrando as casas que tem aquecedor solar, né, que a prefeitura cedeu. Na Vila Geada parece que tem também, né? Quer dizer, não deveria ser isso uma exigência vinda do governo mesmo, quer dizer, vai construir sua casa, já faz assim com cisterna, diz que era proibido fazer cisterna aqui na cidade. Ontem eu ouvi de uma senhora lá na OAB. Então, não sei se isso procede realmente, mas ela disse que não podia, até numa determinada época. Mas então, cisterna, aquecedor solar, nós não temos muito vento por aqui, então, portanto, a eólica não teria condição mesmo, né? A eólica é muito difícil para nós na nossa região, por causa da topografia, da geologia, a formação geológica não é muito apreciável. Mas em último caso, quem sabe crie-se uma forma, né, de transformar uma sequência de velocidades para gerar energia. Mas o mais interessante e importante na atual conjuntura, em termos de economizar energia, sem dúvida nenhuma, aproveitamento da luz do sol. Sim. E junto a isso também os geradores fotovoltaicos, que são aquelas placas, né? Sim, placas que captam também isso, exatamente. Só que a questão das placas, ela funciona da seguinte forma: ela pega a energia do sol, transforma-se quimicamente e carrega uma bateria. Sim. Ela carrega uma bateria. E a questão bateria também tem sua longevidade, então é mais complexo, né? Mas eu acho mais interessante e importante aproveitar de forma mais econômica, se for pensar em economizar energia elétrica, é a questão do aquecedor solar, né? E desligar os vampiros stand-by. Exatamente, e também... O que são os vampiros stand-by? E também como está nesse estúdio aqui, uma luz mais fria, uma luz mais à base de lâmpada mais eletrônica, né?
E hoje fala-se muito no LED, lâmpada de LED. Você viu que aqui nós estamos economizando luz, eu estou achando isso bacana, porque quando começou ficava tudo aceso. Eu digo, não gente, eu gosto de trabalhar com essa luz, não precisa ligar todas essas luzes, desliga isso aí. Por mim desligava essas aqui de trás também. A gente está em tempo de crise, é economia. Eu acho que nós precisamos dar o exemplo, não é? Mas eu não esqueci não, hein? Vai chover no Cantareira, como é que vai ficar o Cantareira lá? Tem chances muito grandes de chuvas agora a partir aí de fevereiro, né? Porque fevereiro e março já começam a ter aquela aproximação de massas polares. Pode ver que de madrugada está um pouquinho mais frio, está mais gostoso. Dá para dormir de lençol já. Isso aí já está deixando a temperatura mais fria. E essas temperaturas mais frias, elas conseguem fazer mais massas frias de ar que vai fazer com que venha chuva. O que estava difícil é aquele pico de temperatura em janeiro de 37, 38, dependendo de 40 graus. Né? Não tem como chover. Não tinha como chover. Agora a gente pode perceber que essas nuvens cabeçudas que a gente fala está formando direto. E tem outra observação que eu tenho feito, Hilda. As chuvas estão mais canalizando-se ao longo do rio Piracicaba. Isso é um bom sinal, porque ela vai também aos poucos se canalizar aos grandes rios também, que nem o Jaguari. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Não é para se alarmar tanto nessa questão da crise hídrica desse ano de 2015, mas para ficar sempre na expectativa de uso racional da água e com a chance das chuvas. Iracemápolis está com o plano de racionamento no período de horário. Hoje já perguntaram para mim se vai parar o racionamento. Eu acho que esse ano não pode parar o racionamento. Enfim, essas cidades que foram castigadas nessa questão das águas tem que fazer esse padrão. A população já acostumou nessa situação. E a lição de casa já foi aprendida, agora basta manter. O que mais me preocupa é aquela história lá de São Paulo, fica 5 dias sem água. Isso é só 2 dias sem água, isso é triste. Isso já é muito preocupante, eu acho que deveria fazer um plano mais diferenciado. Professor, que coisa boa tê-lo aqui, eu espero que você volte mais vezes, entendeu? Foi muito bom esse bate-papo, estava com saudade de você, viu? Estava com saudade. E vem com tanta novidade, né? Filhinho já vai fazer 2 meses, 2 anos o mês que vem. E a Luciana, né? Quer dizer, Luciana ou Luciane? Luciane. Eu também tenho uma Luciane lá em Curitiba, viu? É filha de uma amiga minha também, uma filha adotiva da gente, né? A gente adota esses filhos, anota. Agora já estou no netos, não só filhos como netos também, né? Sobrinhos, né? Que nem a Duda falou lá que eu sou tia dela, porque a família é de longe, ela não conhece. Eu falei, então tá bom, já tá vendo? Eu tenho uma família grande aqui, né? Aliás, por onde eu passo, gente... E eu queria mandar um abraço para Maceió, Jane, lindinha, Kelinha, ai gente, amo esse pessoal de lá, o Jeff, né, e tantos outros que não tem também Face, então não dá para falar para vocês, não vão assistir, mas o James, né, nossa, tanta gente bacana, que a gente traz no coração, né, por onde é aquilo que você estava falando, por onde a gente passa, a gente deixa um rastro de perfume, de amor, mas deixa algumas coisas ruins também, viu? Né? Porque não é só gente boa que tem no mundo, viu, gente? Tem muita gente ruim também. A gente tem que deixar uma história, né? Verdade, história de vida para a humanidade. E não tenha dúvida que participar do seu programa é muito mais gostoso. Que bom, tá vendo? Você tem que vir mais vezes, então. É um programa mais calmo, tranquilo. A sua forma de conduzir o programa... Tanto que a minha mulher, a Luciana, ela ouve. Todo dia ela ouve o programa, Luciane, que bom, que bom, fico feliz. E, sabe, é um programa muito tranquilo, isso que é importante. Eu sempre deixei os meus convidados à vontade mesmo, né? E com certeza, a hora que você precisar, você tem meu contato, liga para mim, né, que eu dou um jeito de vir aqui para ajudar, né, a nossa região. Enfim, não é querer me aparecer jamais isso aí. Eu sei. A gente tem que ser humilde o suficiente para devolver um pouco que a gente conhece de forma mais assim ampla, que não é só dentro de uma sala de aula, mas sim uma... Você tem um mundo aí fora, né, para se comunicar, não é, professor? Então, realmente a Simone de Curitiba e Carlos Xavier estão acompanhando? Nossa,
Nossa, que legal! Simone e Carlos, um beijo pra vocês, muito bem. Curitiba, minha cidade, gente, minha cidade natal, viu? Tenho o maior orgulho de Curitiba, né? Carlos é de São Paulo. O Carlos está em São Paulo. Então tá bom, muito obrigada aí pela audiência, viu? Um beijo grande pra vocês, Deus abençoe, viu? E continuem aqui com a gente, todos os dias eu estou aqui às 20 horas. A gente está terminando o programa, queria mandar um beijo grande pra Marinalva, né, que ela deve estar acompanhando o programa. A Gi Lopes também deve estar lá com o Claudinho, né? Com o Claudinho, ó, Claudião, né? Um beijo grande para vocês também, viu, queridos? Muito obrigada. Luciane, obrigada pela audiência que continua conosco. Professor, muito obrigada. Deus abençoe o teu trabalho, né? E vamos ver se mês que vem você volta pra gente ver como é que nós estivemos por aqui, como é que vai ser o inverno. Já dá para falar alguma coisa? O inverno vai estar bom, frio, quente? O ano passado não teve inverno. Não, teve uns dias frios só. Só teve verão praticamente, né? Mas vamos tentar agendar mensalmente, né? Vir Tá. aqui. Então tá bom. Eu tenho que ver a programação minha de horário lá da aula. Eu só sei que segunda-feira e sexta-feira eu tô carregado com aula. Certo, então eu te convido terça ou quarta ou quinta. Exatamente, aí será Tá um maravilha. grande prazer vir pra cá para ajudar Que vocês. bom. Você quer deixar o site, o seu site? Eu tenho o Facebook, né? Tá, o Hiroshi, né? O Facebook é Hiroshi. Ponto. Eu precisava divulgar depois. Não, mas aí entra lá no meu e do Acosta TV, ele tá lá, ele é meu amigo, viu? Então Ele é meu amigo, Então tá. Gente, olha, espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, curtam muito a sua família, amem a sua família. Ai, a minha filha chega amanhã do meu neto, tô morrendo de saudade, não aguento mais. 2 semanas pra mim foi bem difícil, viu? Então, ó, segunda-feira estou de volta às 20 horas, porque todos os dias às 20 horas aqui na Mix, o meu café é com você, tá certo? Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja no lar de cada um de vocês. Tchau.